Oi, gente, boa noite. Tá uma confusão aqui, porque hoje tá chovendo aqui, sabe? E eu não pude fazer no lugar que eu tenho ficado sempre para fazer as lives. Eu tô na cozinha de casa aqui do sítio, com as crianças, com os cachorros. Então hoje vai ser uma live super família, tipo... Super família. E a gente segue hoje com mais um episódio, mais uma live sobre a história das pandemias no mundo. Hoje a gente vai falar sobre gripe espanhola. Eu até quero perguntar para o Rafael Dantas, esse historiador, esse professor, esse cara bacanérrimo, baiano, gente, de Salvador, que está fazendo aqui essas lives comigo, se a informação que eu descobri procede, se ela é verdadeira ou se é fake news, né? É sobre a origem do nome, gripe espanhola, né? E é impressionante, gente, quanto mais eu estudo, mais eu descubro semelhanças entre o momento atual que a gente está passando e os momentos históricos que a gente está retratando aqui para vocês, né? É impressionante, é impressionante. Só na gripe espanhola, isso não é uma semelhança, porque os números são muito maiores, né? Mas na gripe espanhola, estima-se por baixo que 50 milhões de pessoas morreram no mundo. É muita coisa, né? É uma gripe influenza. Influenza é um primo do Covid. Influenza é um CV2, como é que é a nomenclatura desse vírus? É CH2, vou lembrar. Mas, enfim, vamos aqui pegar o Rafael. Rafael, cadê você? Rafael... O Rafael ainda não entrou aqui ao vivo pra gente começar aqui a nossa live. Mas eu vou aqui falando com vocês enquanto isso. Eu queria já ler algumas coisas, mas eu vou esperar o Rafael chegar pra gente fazer isso em conjunto, né? Porque eu já vou esclarecendo, já vou tirando as dúvidas tudo de uma vez só. Ó. Pronto, ó. Do Rafa, que já tá chegando aí. Bem-vindos vocês todos, viu, gente? Eu tô muito empolgada com essa semana de lives aí, né, Rafa? Bom, Rafa? Tudo bem? Para... Tudo bem, amor? Tudo. Tudo Levantar um pouquinho ótimo. aqui o meu celular. Tudo bom com você? Ai, meu Deus, a internet tá legal, tá caindo, tá tudo certinho? Pronto, ficou Você me normal. escuta? Te escuto e te vejo bem. No início Tá. deu uma travada, mas agora tá ótimo. Se por acaso der uma travada, você me avisa que eu mudo para o 4G. Eu tô ainda na internet. Mas hoje tá Perfeito, eu também tô chovendo no aqui. Wi-Fi. Hoje tá Aqui mais cedo eu chovendo tava com aqui. problema. Então não sei como é que vai ficar a internet. Eu estava falando para as pessoas que eu estou super empolgada com essa semana aí, a gente contando a Ah, que história das coisa boa. pandemias, né? E que eu descobri nas minhas pesquisas a origem do nome gripe espanhola. E que eu estou louca para chegar nesse momento. Eu vou te perguntar para saber se a minha fonte é séria, se de fato a Perfeito. informação que eu consegui pesquisar ela é verdadeira. E eu estava dizendo para Uhum, as pessoas aqui na introdução que as semelhanças continuam sendo muito grandes, né? Que verdade. a gripe espanhola é uma gripe influenza mutante, né? Que é um vírus que se Isso. transformou. Os vírus influenza Influenza. eles são primos do Covid, né? Não são primos do Covid? E Eles são todos, né? Isso eu falei, eu vou lembrar, porque eu fiz essa tem pesquisa. uma origem comum. Tem. E mais de 50 milhões de pessoas morreram. Isso é uma estimativa muito baixa, Isso. tá, gente? Também se falou em isolamento social, também, evidentemente, as classes menos privilegiadas foram as que mais sofreram. Estima-se que apenas povos assim muito, mas extremamente isolados não tiveram contato com Exatamente. esse vírus. Realmente, essa foi uma pandemia que contaminou o mundo inteiro de cabo a rabo. E que as pessoas morriam assim rapidamente, que assim, os sintomas, febre alta, dores de cabeça, muita dificuldade de respirar, os pulmões iam se enchendo de líquido, quase como uma pneumonia um pouco mais forte, e que depois as pessoas iam ficando roxas, com manchas negras, e que no final você conseguia diferenciar os vivos dos mortos pela cor da pele.
que a pessoa não conseguia respirar, ia morrendo asfixiada e ia ficando com a pele escura. Olha só, que terrível, que morte terrível deve ter sido, né? Só de ficar sem ar, a gente imagina o que era o transtorno na época, né? As doenças respiratórias que milhares de pessoas têm já causam um certo pavor. Imagina metade da população ser pega de surpresa nos anos de 1918, em um contexto muito diferente do que a gente imagina hoje. Então, realmente foi um Sim. momento de pavor. Como você falou, estima-se que na época mais de 500 milhões de pessoas foram contaminadas, né, Que pela loucura. gripe espanhola. Né, e um número considerável desses milhões, uma média de 50 milhões, como você bem pontuou, ou um número maior de pessoas mortas. Lembrando, se hoje a gente tem subnotificação, imagina a subnotificação na época. Na época, Afinal, claro. o início do século XX foi marcado por grandes epidemias. Né? Depois eu vou mostrar, Carolina, uma questão curiosa, um panorama triste, mas curioso da época, que é o quadro de doenças que circulava no Brasil naquele período. Varíola, Rafa, tuberculose, arrodo, né, depois a gripe espanhola em 1918, disenteria. As pessoas morriam com muita facilidade, uma expectativa de vida baixa, né, ligada a todos aqueles problemas de saúde social que a gente já discutiu em outro momento, né, na peste negra. Claro que é um outro contexto histórico, mas no início do século XX, na Primeira República, muitos desses problemas, né, continuavam, principalmente nos grandes centros urbanos. Né, sempre cidades sem nos grandes saneamento, centros. moradias em diversos cortiços, tem até algumas fotos para mostrar também. Então é um panorama bem delicado, mas com muitas semelhanças com o nosso contexto atual. Tá, eu vou ler, como sempre, eu vou fazer uma introdução, vou ler aqui algumas coisas e você vai Perfeito. discorrer aí, Rafa, tá? Ela começou Tá em certo. 1918, gente, ou seja, no meio da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial rolando solta e começou essa pandemia a tomar conta do mundo, né? Então é o seguinte, ela espalhou-se rapidamente no mundo em função da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, ela chegou em setembro de 1918, onde estima-se que mais de 35 mil brasileiros morreram na época. Sua origem permanece um mistério. Né? Há duas vertentes. Uma delas diz que realmente ela é originária, olha aí, gente, outra semelhança, na China, e outra diz que ela se originou mesmo nos Estados Unidos. Mas não há provas, pelo menos eu não consegui descobrir nenhuma prova que Exato. confirme a origem do vírus. Né? Os primeiros casos foram detectados nos Estados Unidos e foram registrados no Fort Riley, no estado de Kansas. O primeiro paciente, gente, diagnosticado foi Albert Gitchell. E em 11 de março ele se internou e já nas próximas semanas mais de 1.200 outros soldados também foram internados. Acredita-se que, por meio das tropas norte-americanas que estavam lutando na Primeira Guerra, a doença acabou se espalhando o mundo afora. E aí, vamos já começar por aí, mas eu já quero fazer uma observação. Por que ela se chama gripe espanhola? Os jornais não podiam noticiar o que estava acontecendo para não baixar a moral dos soldados que estavam lá na linha de frente, gente. A guerra ensandecida, violentíssima, como foi a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe mais da Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial, gente, foi de uma violência impressionante, não é, Rafael? Exato, Carolina. Eu já gosto dos seus preâmbulos, porque eu me sinto uma história, eu me sinto lendo um livro. Não, Mas é muito bom. e a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial, gente. Então a imprensa era livre. Olha, essa informação que eu achei tão legal. E por ser uma imprensa livre, eles podiam noticiar sobre a gripe que estava matando milhões de pessoas, falavam sobre a pandemia. Então, a gripe acabou tomando volume e notoriedade através da imprensa espanhola que chegou ao mundo todo, porque os outros lugares do mundo não comentavam sobre a gripe. É quase como se ela não existisse, em função, né, realmente, como já foi dito antes, para não baixar a moral dos soldados que estavam lá na linha de frente. Você acha que isso é verdade? É verdade, sim. É, né? A Espanha acabou levando o nome sem ter nenhuma razão por isso, né? A gente até hoje tem uma certa interrogação sobre a questão espanhola, né? Existem algumas vertentes, né? Existem teorias possíveis, inclusive eu tenho até que indicar um livro depois sobre esse ponto, para fazer um panorama bem legal, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista biológico-científico. Quando a gente fala sobre essas doenças, esses vírus, tanto de bactérias como de vírus, etc., a gente tem que
abrir o nosso... Porque de um lado tem um contexto social histórico, do outro lado tem o contexto político, das cidades e, evidentemente, o biológico. Né? Então, nesse caso da gripe espanhola, alguns estudiosos apontam que ela teria surgido, como você bem pontuou, no Kansas, nos Estados Unidos, né? Lembrando mais uma vez o que é a realidade nesse início, ainda nessas primeiras décadas do século XX, do ponto de vista das cidades, das grandes aglomerações urbanas, das metrópoles que começam a surgir. Esse é um ponto que depois vamos voltar. Vale a pena só fazer um panorama do que foi a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro, tanto em 1918 como em 1920. Eu não Foram posso das esquecer mais desse ponto. afetadas, né? Foram das mais afetadas do mundo proporcionalmente, né? É E interessante. depois, pós-gripe espanhola, um panorama bem delicado, que a gente tem que super analisar de forma crítica, como as pessoas reagiram no pós-pandemia. Esse ponto a gente vai falar no finalzinho, mas é uma questão bem interessante para a gente pontuar. Né? Então, a realidade no início do século XX era justamente dessa característica, né? Do ponto de vista político, ainda nesse momento, em 1914 a 1918, no finalzinho, tivemos o grande marco, que foi a Primeira Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas, número esse que ainda assim foi menor do que o número de mortes pela gripe espanhola. E só nesse século XX, na primeira metade, tivemos duas grandes guerras, Carolina. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial depois, né? Então foi um momento realmente bem delicado. O historiador Eric Hobsbawm vai chamar isso da Era dos Extremos, né? Mas voltando, a gripe espanhola vai surgir exatamente nesse contexto do guerra, da realidade de guerra que assolava o mundo, e em especial a Europa. Então, a primeira vertente é nos Estados Unidos, na região do Kansas, a segunda é na França, possivelmente uma região que criava porcos e tal, e tem outra vertente que é a China. Pontos em comuns nesses três lugares é justamente a questão de grande concentração de pessoas, pessoas que de uma forma ou de outra estavam associadas a esse contexto da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e depois a proliferação dessa doença no fim da Primeira Guerra Mundial, porque muitos soldados começam a voltar para suas casas, levando a doença com eles, né? Então, o início da doença é diretamente ligado com esse contexto. Primeiro, de cidades grandes, com muitas pessoas, aquelas condições de higiene que a gente já pontuou e que depois a gente pode se aprofundar mais, e o contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Tá. No início, é importante também a gente lembrar que as pessoas não levaram muito a sério, né, essa questão. Inclusive, por conta da imprensa na época, o envolvimento da França e de outros países que participaram da Primeira Guerra Mundial, levaram o silenciamento de diversos jornais, o que não era possível na Espanha, que desfrutava de uma certa liberdade para noticiar os casos de mortes da gripe espanhola em solo espanhol. Por isso que ela levou o nome de gripe espanhola. As pessoas chamavam em jornais da época, eu estava olhando aqui alguns jornais aqui do Arquivo Público da Bahia, né, a espanhola, a gripe espanhola. Aí tem até charges de mulher, de uma mulher parecendo a espanhola. Uma espanhola, né? É, uma loucura, mas foi o que acabou pegando naquele momento. Ai, ai, ai. Impressionante, né? E ela teve 3 ondas, né, gente? Ela ficou de 1918 até 1920, mais ou menos, pairando por aí, né? A primeira onda dela foi em março de 1918, já foi bastante agressiva, mas não foi a pior. Porque é uma coisa que todo mundo tem medo hoje em dia também, é a segunda onda do Covid. Como vai ser, né? Porque virá uma segunda onda. A partir do momento que nós saímos do isolamento e a gente volta a circular livremente, haverá novamente, o vírus vai circular de novo, né? A gente vai se contaminar. Então, vai ter uma segunda onda. Eles tiveram uma segunda onda que começou em agosto de 1918, que foi violentíssima. Foi muito pior a segunda onda do que a primeira onda. E uma terceira onda que foi em janeiro de 1919. Então, assim, é bom a gente ficar esperto. Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Índia foi um dos países mais atingidos, né, pela gripe espanhola. A Índia teve mais de 18 milhões de pessoas que morreram em função da gripe, muito em função das condições de aglomeração mesmo, né? As pessoas todas estarem vivendo sem condição de higiene, todas em grandes centros, né? A Austrália, em compensação, foi mal na primeira onda, parece que já na segunda onda quase não teve nenhuma fatalidade na Austrália, também não se sabe por quê,
né? São coisas interessantes. E São Paulo, gente, Rio de Janeiro, assim, nos primeiros meses, já assim, no Rio de Janeiro, 18 mil pessoas, só no Rio de Janeiro. São Paulo também ficou Em super um mal na dia chegou fita. pessoas no Rio de Janeiro, É. Que loucura, na não? segunda onda. Na segunda onda. Que loucura. Uma loucura. Foi justamente na segunda onda que a gripe espanhola chegou no Brasil. E chegou, acho que você deve ter essa informação aí, no navio Demerara, que ele vem Exato. justamente margeando a costa brasileira. Ele vai parar no Recife, depois em Salvador Salvador e depois e depois Rio de em Rio de Janeiro. Janeiro. E um navio inglês, gente, que antes de parar aqui, ainda parou lá em Portugal. Foi espalhando a porcaria da doença pelo mundo inteiro, né? E outro ponto. Ah, cortou aí. Oi, Rafa. Tá ouvindo? Voltou. Tô Deu te ouvindo, tô travadinha, te mas ouvindo. voltou. Outro ponto em comum é que no passado, em 1918, a gripe espanhola chegou de navio, né? Hoje, em 2020, o corona, né, chegou de avião. Né? Então, a questão dos Chegou de transportes, do avião. comércio, das relações, das trocas comerciais naquele período e do próprio transporte de pessoas marca esse contexto da difusão do vírus pelo mundo em uma velocidade muito rápida. Se a gente for pensar o espaço de tempo de 1918 até 1919 e de 1919 a 1920 e esses três grandes surtos, para a gripe espanhola ter atingido 500 milhões de pessoas, o número estimado pode ser maior, a gente percebe como o vírus tem um poder de alcance absurdo nas Isso é grandes cidades impressionante. e no interior. Inicialmente nas cidades litorâneas, assim como aquele contexto da peste negra, né? As cidades litorâneas, as cidades com comércio, os grandes centros urbanos, e depois ele vai passando por outras etapas, vai se interiorizando, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, né? Como eu falei, a Primeira Guerra Mundial e os soldados que vão para casa, nossa, vão marcar esse contexto. Por isso que uma coisa está ligada à outra. Inclusive, antes do Demerara, tivemos contexto de soldados que estavam servindo da Primeira Guerra, ou que tinham alguma ligação com a Primeira Guerra e já tinham sido infectados. Né? Então, mais uma vez, a guerra, os soldados que participaram nesse momento, né? As péssimas condições, é preciso frisar isso, que era uma trincheira na época da Primeira Guerra Mundial. Era Imagina. rato, era uma comida precária, uma alimentação precária. As pessoas, quando não saíam doentes pela gripe espanhola, tinham uma série de outras doenças, a cólera e por aí vai, né, tuberculose, isso era muito comum. Então, para além de poder morrer nas guerras, as pessoas também morriam por conta de uma série de doenças. Então, os soldados foram difusores, né, e quando a gripe espanhola chegou aqui em 1918, né, de início, e isso demorou algum tempinho, o descrédito prevaleceu. Ah, é uma Sempre. gripezinha, sei lá. Depois, quando as pessoas começaram a morrer, a situação começou a tomar um grande nível nos jornais e tal. Gente, Inclusive, os sistemas de saúde entraram em colapso em todas as colapso. grandes cidades do mundo. Tá? Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na França, isso Nos Estados aconteceu Unidos. nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil. O sistema de saúde não aguentou. Em todas essas grandes cidades, o sistema de saúde entrou em colapso. Portanto, claro, as pessoas não tinham acesso a tratamento, o número de mortes aumentou muito. Né? Não Exato. é interessante também mais uma, né, E na semelhança com o época, momento o que a atual? gente pode entender dos hospitais, etc., era algo muito vinculado ainda ao papel das Santa Casas, né, de Misericórdias espalhadas pelo Brasil, que tinha uma importância muito grande, em especial no cenário brasileiro, mas também em outras regiões do mundo. Né? E não dava conta de receber tanta gente doente. Não tinha coveiro, não tinha médico, não tinha enfermeira para todo mundo. As pessoas se contaminavam, morriam, jornais noticiavam, não tem mais coveiro. Né? Acabou entrando em choque, em colapso. Eu lembro, é interessante até falar sobre isso, de um livro maravilhoso do José Saramago, escritor português, chamado As Intermitências da Morte, em que ele vai narrar o dia que a morte... eu vou indicar para as pessoas que estão assistindo, esse é o meu livro preferido. É um dia, de repente, a morte decide fazer uma greve. Ela para, não mata mais ninguém. E isso vai causar um colapso, evidentemente, em toda a ideia de sistema que a gente pode ter das cidades, dos países, das nações, dos estados, né? Porque existe uma série de vínculos ligados à própria morte, né? À própria igreja e por aí vai. Mas a história bacana do livro é justamente o conflito e o panorama de tensão do ponto de vista político e social.
né, porque todo mundo entrou em crise por conta disso. Na gripe espanhola, nas outras pandemias e epidemias, é o oposto. Muitas pessoas acabam morrendo, né? E acaba também levando nessa grande crise do sistema na época, né? Ainda mais com a realidade do ponto de vista da saúde muito diferente do que a gente conhece hoje. Afinal, não existia o SUS, né? Prevalecia ainda muitos médicos particulares e tal, consultórios, alguns Mas ninguém hospitais sabia não o que fazer com a doença também, né? Mais uma vez, sabia. todos foram pegos de calças curtas, porque ninguém sabia qual era o tratamento, as pessoas não sabiam se era um vírus, se era uma bactéria, o que fazia com aquilo, como é que as pessoas deveriam proceder para tratar as pessoas que ficavam doentes, né? Por isso, então, eles acabavam isolando os doentes. Essa mesma história de hoje em dia. Ninguém sabe qual é o remédio. Quando surge uma pandemia, gente, quando surge um novo vírus ou uma nova bactéria, com esse poder de contaminação e contagia tantas pessoas ao redor do mundo, normalmente as pessoas não sabem qual é o tratamento adequado para aquela Exato. doença. Então, a gente vai ter que pagar com vidas até que a ciência consiga descobrir, né, o tratamento mais correto, o tratamento mais eficiente, mais eficaz. Isso aconteceu na peste negra, então nem se fala, né? Isso aconteceu também na gripe espanhola. Eles não sabiam o que fazer, gente. Não sabia como tratar o Não sabia, negócio. não sabia e se proliferou em diversos jornais, no próprio boca a boca, né, porque não tínhamos as redes sociais na época, era jornal, era telégrafo, era telefone e tal, né, diversos tratamentos auxiliares ou possíveis remédios para esse contexto. Que tipo de Imagine, coisa? Carolina, Fala. os tipos de remédios, né? Existia tantos cuidados espirituais, né, rezadeiras, benzedeiras, remédios Sim. populares, a própria caipirinha, cachaça, mel, entre outras coisas que surgiram. Inclusive, existem anúncios de jornais mostrando esse panorama rico, né, do ponto de vista do tratamento científico naquele contexto. Mas ficou muito tempo com isso, né? E a própria questão do isolamento foi algo criticado por muitas pessoas. Algumas pessoas veementemente se posicionaram contra. Não vou se isolar, não vamos fechar estabelecimentos comerciais, etc. Na realidade do Brasil, tivemos realidades diferentes, né? Algumas cidades se comportaram de forma mais positiva em relação ao isolamento, ao apoio de alguns representantes da elite comercial, própria da elite política, outras cidades não, né? Temos realidades diversas, até por conta do número de mortos também. Rio de Janeiro, São Paulo se destacou nesse contexto de mortes. Salvador, por exemplo, só para a gente ter uma noção, que é a minha Paralelo. cidade, tinha na época, uma média de 300 mil habitantes, 320 mil habitantes, isso em 1918. Se infectaram um terço desse número, 100 mil pessoas, e morreram uma média de 300, 400 pessoas, né? Um número inferior se comparado ao Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro, naquele período, em outro paralelo, tinha quase 1 milhão de habitantes, 900 e tantos mil habitantes. E Cidade desse número, enorme. boa Enorme. foi contagiada. São Paulo, uma outra realidade. Lembrando que o eixo do Sudeste, nesse período, na Primeira República, já tinha se destacado do ponto de vista econômico no Brasil, principalmente por conta do café, né? Desde a segunda metade do século XIX, na época do Império, e ao longo das primeiras décadas, né, do século XX, né? Então, grandes cidades, metrópoles que vão surgindo, grande concentração de pessoas, vivendo de uma forma absurda em alguns pontos, e um ponto interessante para a gente lembrar, tocando na urbanidade, nas cidades. É sua filha? Não, é o Saque, meu cachorrinho, que está aqui arranhando a cadeira que quer subir. Vem cá, amor, vem. Fala oi. Vem, Aqui Saque. tem cachorro, aqui tem gato, tem 5, 6 gatos. Tá? Você Espalhado aqui tem, em casa. nós temos 3 cachorros aqui e a gente é super cachorreiro, ó. Ah, eu gosto Saque. demais de bicho. Só falar oi, Saque. Eu acho isso aqui tão fofo. Oi, Saque, fala oi para todo Ah, mundo. Ah, fale sobre aí, a gripe espanhola. Fala oi. Tá bom? lembrando que o coronavírus agora pega nos gatos também, né? É, Imagina. mas já tinha vacina para eles, né? Para os animais, para os Isso. cachorros. Para nós é que não. Mas, enfim, vamos continuar. Vamos falar das condições dessas cidades. Porque uma Então, coisa do que eu ponto de fiquei vista. pensando, Rafael, na moral das pessoas, eu estou tentando estabelecer outros paralelos. Aham, Você me desculpa se eu estiver falando uma bobagem, você me corrija. Fala, Carolina, para, não é nada sem disso, problema. tá? Pelo amor de Deus, pode fazer. Mas eu fico pensando assim, a humanidade estava não só atravessando uma guerra violentíssima, mundial, como atravessando uma pandemia
contaminou todo mundo. Isso, evidentemente, gerou uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, gente. Então, assim, as pessoas estavam vivendo em estado de muita privação. Se não fosse em função, né, da violência, da guerra e da pobreza que as pessoas todas acabaram sendo acometidas em função de uma situação que é para além da vontade delas. Então, existia na alma de todo mundo uma insatisfação muito grande. Imagina quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Como que não estava o ânimo de todo mundo? Você falava, puxa, sobreviver a uma guerra, uma pandemia. As pessoas devem, assim, um grau de insatisfação com a ordem vigente muito grande, né? Muito grande. Exato. Você falou, vamos falar depois, né, de como é que ficou o Brasil depois dessa grande pandemia. E eu queria que você falasse para a gente como é que ficou o Brasil depois dessa grande pandemia, depois da guerra. O que aconteceu com o povo brasileiro depois dessa experiência tão traumática? Seus preâmbulos são ótimos, exatamente. É esse contexto mesmo, né? A própria Primeira Guerra Mundial, o impacto do ponto de vista econômico e tal. Lembrando que no início do século XX, alguns anos atrás, muitas das cidades brasileiras passaram por grandes reformas urbanas, né? Algumas regiões centrais das cidades foram privilegiadas, outras regiões das cidades não foram privilegiadas. As pessoas sem grande poder aquisitivo foram expulsas, né, desses centros. Temos que lembrar dos loucura, né? Que loucura isso. O exemplo do Rio de Janeiro é bem interessante para a gente lembrar, aproveitando que você falou sobre isso, eu vou até mostrar as imagens, né, porque as cidades do Brasil se transformaram em grandes canteiros de obra, né, para imitar a realidade europeia. Essa é a Avenida Central, no Rio de Janeiro, grande cartão postal da época do Pereira Passos e tal, olha do então só, presidente, gente. era a capital federal na época, então a gente percebe que é um modelo de pensar uma cidade bem afrancesado, bem europeu, né? Onde estão as pessoas menos abastadas, né? Foram, em grande parte, expulsas, né? Essas ruas, no passado, anos atrás, eram estreitas, tinha aquele traçado colonial. Depois das reformas urbanas do século XX, tudo isso aqui foi transformado. As favelas nas comunidades começam a surgir logo depois, em que as pessoas começam a ocupar essas outras regiões, tanto no Rio de Janeiro como em outros lugares do Brasil. Salvador teve um processo um pouquinho mais tarde, entre 1912 e 1915, mas outras cidades no Brasil também tiveram um processo semelhante, né? Então temos toda uma questão do ponto de vista urbano e social que tem que ser levada em consideração, porque essas pessoas foram afetadas de forma dramática por conta da gripe espanhola e de outras epidemias. Aí, como você perguntou, o impacto da gripe espanhola no contexto do pós-1919, 1920. Diverso. Muitas pessoas mortas, né, um panorama social delicado, por conta das perdas das famílias e tal, também delicado do ponto de vista da saúde pública naquele contexto, das próprias políticas públicas, apesar que muitas coisas começam a se desenvolver nesse período, no que toca até medidas sanitárias e tal. Outro ponto interessante, você está falando, lembrando aqui das coisas. Não podemos esquecer que em 1902 tivemos o quê? A revolta da vacina. Eu não vou falar sobre isso agora, porque vamos ter uma live, né, sobre as moléstias. A gente vai ter uma live, gente, falando só sobre as moléstias que acometeram o Brasil. Tudo que aconteceu aqui no Brasil, que eu acho que é interessante a gente pensar isso também, né? Somos um país tropical, coisas que acontecem aqui no Brasil aconteceram e não aconteceram em outros lugares do mundo, né? Isso também acho que fala muito de quem somos. Como eu estou insistindo desde a live de ontem, a gente, na verdade, está falando sobre essas coisas que aconteceram no passado, porque elas explicam quem somos nós, né? De onde viemos, né? Perfeito. E é interessante, é importantíssimo que a gente saiba disso para a gente poder se posicionar, né? Daqui para frente, porque o que importa é o que a gente vai fazer com essas informações que a gente tem, né? E vamos seguir com a vida, é isso, uma dica. Doença tem um impacto, nossa, tremendo do ponto de vista social, né? É muito comum as pessoas pensarem do ponto de vista histórico dos grandes momentos, dos grandes feitos, dos grandes personagens e tal, mas isso já há um certo tempo já foi problematizado. A gente tem que ter sempre em mente que a história também está nesses detalhes, né? Nesses contextos diversos, nas Sem mais dúvida, diversas camadas que fazem parte da cidade, dos países, etc. Então, como eu falei, tivemos em 1902 o cenário da revolta da vacina e tal, depois eu vou indicar o livro do Nicolau Servicenko que vai falar sobre isso, mas no cenário pós-1919 e já em 1920, Carolina, acredite, porque tudo aquilo que as pessoas começaram a
temer, ficar preocupado, isolamento, pessoas que eram mortas na rua, corpos eram abandonados nas ruas, né, no contexto do Brasil e do mundo. As pessoas começaram a ter um entendimento contrário, de aproveitar a vida ao máximo possível. Né? Um verdadeiro, nossa, vou aproveitar, vou me jogar na vida, vou curtir um verdadeiro carnaval. E vieram os anos loucos, né? E vieram os anos loucos, que são os anos 20, 30. Em 1919, no final, vou deixar para o final que é melhor, tem uma música que foi escrita 10, 20 anos depois, que faz uma menção à gripe espanhola, mas depois eu vou falar com vocês. Mas o Carnaval de 1919 foi uma grande festa, ou seja, logo depois da gripe espanhola, na verdade ainda no contexto da gripe espanhola. Lembrando que o então presidente do Brasil, o Rodrigues Alves, faleceu vitimado por conta da gripe espanhola, tanto que assumiu o outro presidente, o vice, né? Então, um momento delicado do ponto de vista político também, que causou um choque no cenário político, tanto nacional quanto internacional. Vocês imaginam, gente, então no século XX, em 1919, né, o Brasil está atravessando uma crise econômica violentíssima, todas as pessoas sem dinheiro, estamos atravessando uma pandemia violentíssima, milhares de pessoas morreram, e uma crise política, porque o presidente do país se contaminou e morreu, acabou. Quer dizer, assim, esse tipo de coisa que acontece, que a gente pode hoje em dia analisar historicamente, é muito simples, porque é como eu falei, é um fato. A gente não está inventando aqui para vocês, isso aconteceu. Isso é um fato. Então é interessante a gente tentar imaginar o que não passou na cabeça do povo brasileiro quando ele se viu diante de uma situação dessa. Né? Como você está dizendo, o carnaval deve ter sido uma loucura, cada um reage de um jeito, né? Foram realmente os anos loucos. Todo mundo, nos Estados Unidos também, gente. O que foram os anos 20 nos Estados Unidos, né? Gente, em termos de produção artística, época, teatral, né, cinema, marcou a época. As músicas, o Charleston, todas as danças e todo mundo louco, querendo curtir a vida e aproveitar. Anais Nin surgiu logo depois disso, grandes pensadores, interessantes, né? Contemporâneos, assim. E com uma linha de pensamento muito livre. Todos eles. Exato, verdade. E olha que interessante a gente observar como essas coisas, de uma forma ou de outra, estão conectadas. Faz parte, evidentemente, de cadeias, né, de eventos que acabam ocasionando alguns fatos interessantes desses momentos que vêm posteriormente a grandes episódios de epidemia ou de pandemia. Isso é bem legal para a gente perceber esse contexto social e político. Né? Anos depois, década de 20, tivemos inúmeros problemas do ponto de vista político, a Primeira República começa a dar sinais de um enfraquecimento, evidentemente, lembrando de todo o contexto político dos presidentes, um era mineiro, o outro era paulista, tal, carioca. Depois tivemos toda a inserção, café com leite, depois tivemos toda aquela inserção do Vargas, anos depois. A Semana de Arte Moderna, né, no Brasil. Foi em 22, gente. Muito. Em 22, então, é muito próximo. Mas no Carnaval de 1919, de forma evidentemente imprudente, muitas pessoas saíram, aproveitaram, curtiram a vida. E esse sentimento, né, de aproveitar a vida enquanto ainda tem vida, né, marca esse momento do pós-gripe espanhola. E é interessante de perceber que não é bem assim, que a gente não pode seguir essa vida louca, doidada. Não, mas eu acho que isso aconteceu nessa época, Rafael, porque além da gripe, da pandemia, havia guerra. Eu acho que a guerra... A Primeira Guerra Mundial, exato. Inclusive foi uma questão comemorada. Travou. Voltou. Você falou da guerra e voltou. Não, tu estava falando da guerra. Então, que eu acho que uma coisa se somou à outra, né? Além de ter uma pandemia super violenta, que dizimou milhares, milhões de pessoas no mundo todo, ainda havia guerra, né? Se você somar a quantidade de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial, a quantidade de pessoas que morreram na pandemia, deve dar muito mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Isso é o quê? 3/4 da humanidade? Eu não sei quanta gente morreu. Você sabe? Não, o número de gente na Primeira Guerra? Que mistura, se você somar as pessoas que morreram da pandemia, né, da gripe espanhola, com as pessoas que morreram da Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, esse número deve ultrapassar 100 milhões mole. Com certeza, exatamente. Até porque o número da gripe espanhola é estimativa. Pode ser muito maior, como algumas pessoas dizem que é muito maior. Né? O Nicolau Servicenko, que é um historiador, escreveu esse livro aqui, que é maravilhoso, que é o Orfeu Estático na Metrópole, São Paulo, nos anos 20. E olha que material interessante aqui, eu trouxe para vocês, é um registro da época, Carolina, só para a gente dialogar com esse panorama do momento.
aqui. Ele vai falar, isso é uma reportagem dos anos de 1918 para os anos de 1919. Ele vai falar que as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo ainda eram marcadas por cortiços e no cenário posterior à gripe espanhola. E ele esperava, né, a pessoa que está escrevendo, que mesmo depois de todo aquele caos, de todo aquele panorama tenso, que as autoridades da época tomassem alguma mudança para resolver a situação, mas não foi tomado. E o cenário olha aí, gente, olha aí. continuou. E um cortiço naquela época era algo realmente muito delicado. Muitas pessoas morando muito próximas, né? Cômodos que dividiam diversas pessoas, banheiros comunitários e por aí vai. Então as condições de higiene eram muito delicadas, as doenças se espalhavam de forma muito forte, muito intensa, e esse panorama do Servicentro que ele traz aqui nesse livro é bem legal para a gente contextualizar esse momento da década de 20. Ou seja, é uma metrópole, é uma cidade que se expande, que cresce de forma absurda nesse momento, nas décadas seguintes, mas com alguns problemas do ponto de vista social que continuam se arrastando nas décadas de 20 e nas décadas de 30. Em especial no que se arrastam até panorama. Hoje, né? Se arrastam. Na verdade, esses problemas eles se solidificaram, eles se calcificaram na raiz da sociedade brasileira, né? Nós não soubemos aproveitar esse momento para entendermos a necessidade de certas coisas que são absolutamente necessárias, né? Que elas acontecessem na nossa sociedade, e a gente deixou essa experiência passar, e quando isso acabou, a gente não tomou as devidas precauções, né? E a vida segue, e aí de novo nós somos surpreendidos mais uma vez por um outro vírus, por uma outra pandemia, em situações muito semelhantes, porque a influenza, gente, também é transmitida de um jeito muito parecido ao Covid-19, é através das vias respiratórias e através também das secreções. Ou seja, se eu tossir aqui, pegar numa maçã no mercado, não vou querer a maçã, deixei a maçã ali, a próxima pessoa que chegasse, pegaria na maçã, coçou o nariz, também vai se contaminar, ou eu tossi. Então, é muito tudo no fundo, gente. Tem uma frase francesa que meu pai sempre me dizia, que é horrível a frase, mas ela é muito boa, porque ela fala muito, ele diz, plus change, plus c'est la même chose. Quanto mais muda, tudo continua igual. Quanto mais se muda, mais tudo permanece o mesmo, né? E a gente precisa mudar isso, né? Isso não deveria ser uma regra, a gente quer quebrar isso. A gente quer viver essa experiência, passar por isso que a gente está passando, entender o que a gente tem que melhorar e melhorar, né? Eu, pelo menos. Não, com certeza. Estamos juntos nessa ideia. E lembrando aquela letra da música que eu falei, porque quando a gente chega nos 30, 40 minutos, passa muito rápido o tempo, o Assis Valente, né, vai escrever essa letra e a Carmen Miranda vai imortalizar em uma série na música, né? Olhe como é interessante, né? O mundo não se acabou, é o título da música. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. Olha a questão do panorama religioso e tal. Sim. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite, lá no morro, não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir. E sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou. E esse espírito que continuou nas décadas seguintes. Olha só. Eu acho que no caso especificamente da gripe espanhola, foram muitas coisas, né, que os sobreviventes a essa época tiveram que superar, né? Foi uma guerra mundial, foi uma pandemia, são todas esse contato com a tecnologia, com a ciência que começou a acontecer. Você vê, Paris se transformou urbanisticamente a partir dessa época, né? As grandes transformações, né? Foram assim, as pessoas foram entendendo que elas precisavam se preparar para um futuro que não estava mais tão distante, né? Então, muitas coisas assim acontecendo na cabeça das pessoas, as ideias borbulhando, não só lá fora, como aqui no Brasil também. Você mesmo disse, a Semana Moderna aconteceu em 1922, né? Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi revolucionária até hoje, um marco histórico nas artes e na cultura do Brasil. Então, assim, isso tudo, como dizia Bette Davis, não há nenhum mal incrível que não deixe atrás de si um bem enorme, né? Mas à custa de muitos sacrifícios de muitas vidas humanas, né? É isso que a gente tem muitas pessoas
muitas pessoas, a gente tem que lembrar do papel dos profissionais de saúde naquele período, assim como Sempre. hoje, como naquele período também, né? Médicas, enfermeiras, pessoas que foram chamadas de última hora para participar de uma tentativa de ajudar aquele problema que, nossa, causou um grande impacto nesses anos de 1918 e 1920. Pessoas que muitas vezes não são lembradas, a gente não conhece os nomes, ficaram esquecidas, mas que tiveram importância essencial nesse momento, né? Algumas fotos do período mostram alojamentos inteiros, com diversas pessoas doentes, sucumbindo sem ar, não é? Enquanto estava ali pessoas, enfermeiras, médicos, profissionais diversos, tentando oferecer um outro panorama àquelas vítimas. E no momento inicial, pelo menos no surto da doença, na segunda leva, na terceira, as pessoas começaram a morrer muito rápido, alguns dias as pessoas morriam, né? Então imagina a tensão, e como você falou, o trauma para todas aquelas pessoas nesse momento já indo para os anos 20, né? Então é muito triste. Né? Não, é muito triste. Eu imagino que assim, as pessoas devem ter entrado numa coisa muito obscura. Um obscurantismo tomou conta assim da consciência geral das pessoas e um desalento muito grande, porque como é que você vai superar? Você pensa, pessoas perderam suas famílias inteiras, se não pela guerra, pela pandemia. Você perdeu sua Uhum. casa, você perdeu sua raiz, sua origem. Você está absolutamente desconectado com a realidade mundial. Você não sabe por que aquilo que está acontecendo está acontecendo. Não há essa informação. No entanto, você tem que Exato. lidar com aquilo, né? E Então deve ainda ter com sido. informações que eram soltas, né? Sem uma certa credibilidade, sem uma certa referência, tanto do ponto de vista dos estudos da época, como até mesmo por conta dos meios de comunicação e tal, de como essa informação chegava nas pessoas. Um panorama diferente de hoje, apesar que hoje também temos os fake news da vida, entre outros problemas que acabam prejudicando e muito quando a gente tenta entender essa realidade do corona, né? É impressionante, né? É impressionante. Eu estava tentando abrir aqui o meu iPad porque eu fotografei algumas coisas, porque às vezes é mais fácil, mas eu não sei, eu não consegui transferir as coisas da câmera do meu celular para a câmera do iPad. Então eu não tenho os textos aqui hoje. Gozado ontem funcionou tão bem, mas sempre tem um problema técnico. Deve ter sido alguma história aí da internet que não deu Ah, certo. não, mas os problemas é assim mesmo. É que esses equipamentos sempre deixam a gente assim na mão. Sempre, sempre. Eu, então, é impressionante. Assim, comigo acontecem coisas inimagináveis. Assim, é muito Você tá falando, a gente interessante. estava falando sobre essa questão da comunicação, da informação e tal. Eu lembrei de um outro livro que é bem legal para a gente compreender, não necessariamente o panorama da gripe espanhola, mas o escritor Thomas Mann, em A Morte em Veneza, que tem um livro Sim, maravilhoso, tem um filme maravilhoso maravilhoso. também, narrar um surto, né, de uma doença que acaba chegando em Veneza e tal, as pessoas começam a morrer, e na época o governo local meio que tenta silenciar a história, ninguém sabe direito e tal. E esse livro é bem interessante para narrar o contexto, né? Claro que é uma história, um romance, né? Mas para a gente perceber como a literatura também mostra esses panoramas, essas facetas das epidemias e das doenças, né? E, claro que no Brasil tivemos um contexto diferente, com o passar dos anos, apareceu uma mensagem, deixa eu tirar aqui, com o passar dos anos, mas essa questão da desinformação ou de informações que eram vinculadas de forma com outras intenções do ponto de vista político também marcaram esse contexto, principalmente em algumas cidades do Brasil. É, é interessante como essas coisas, na verdade, elas geram um impacto global, né? Por mais que as pessoas tenham vivido isso individualmente, aí cada uma na sua realidade, no nosso pequeno universo paralelo, essas coisas tiveram um impacto global. O universo, como nós conhecemos, se transformou a partir do momento que a gente teve contato com essas experiências. E essas experiências, apesar de terem sido vividas individualmente, cada um, né, até pela sua própria capacidade, pela sua própria expansão, né, intelectual ou não, você pode perceber aquilo de uma forma ou de outra, mas todos passamos por aquilo. Né? Todos fomos vítimas disso, na verdade, porque eu acho que eu diria que foram vítimas as pessoas que tiveram que atravessar esse momento da história, porque que tragédia, eu acho, que coisa. é, é, Realmente eu fico. Quando mais eu olhei, falei, gente, que coisa. E ainda tinha essa informação de que não se podia divulgar que a doença existia. Não se podia Imagina divulgar que que havia uma loucura. pandemia acontecendo. Ninguém poderia saber o que estava acontecendo, para não baixar ainda mais a moral dos soldados que estavam lá, gente, nas trincheiras, enfrentando os outros soldados na guerra, lutando. Então, eles esconderam de todo mundo a existência da gripe espanhola. Até que chegou um momento que realmente foi impossível se manter todo mundo e a população na ignorância.
E a Espanha, que por acaso não participou da guerra, a imprensa dela podia soltar livremente as informações. E aí o mundo acabou descobrindo a existência dessa doença, tomando conhecimento de que tudo estava acontecendo em todos os lugares, né? Através E da se Espanha. alastrou de uma forma absurda, absurda. Se a gente for pensar o espaço de 2 anos especialmente, a quantidade de pessoas infectadas e o número de mortos, nossa, foi um momento realmente que marcou o século XX. E aí eu lembro foi algum dos textos que eu li, foi algum dos que está salvo aqui, algum estudioso falando sobre esse ponto, porque durante muito tempo meio que ela ficou silenciada, né, o episódio depois da gripe espanhola. Ah, aconteceu, pronto, foi de 1918, né, tá na história, deixa lá quieto. E depois de muito tempo, em especial por conta dessa nova onda de pandemia que a gente está vivendo agora no coronavírus, é que o interesse sobre esse momento começou a despertar. Não é? A gente já tivemos, né, ao longo desses últimos anos uma série de estudos, tem muitas dissertações, Carolina, de mestrado e de doutorado que mostram um panorama da gripe espanhola em algumas regiões do Brasil, tem sobre Salvador, Rio de Janeiro, diversos artigos sobre São Paulo, e sobre o mundo também tem outros artigos, mas outros estudos de alguns anos, e essa é uma questão importantíssima para eu falar. Estava lembrando aqui agora, as cidades que mais tomaram medidas de prevenção, de isolamento, foram cidades que anos depois conseguiram ter melhores índices do ponto de vista do desenvolvimento humano, da própria economia, das próprias transformações da cidade. Então, as cidades que souberem enfrentar de forma correta a realidade da gripe espanhola, tentando mesmo com aquela realidade de desinformação, achar soluções possíveis de preservar as vidas humanas, foram cidades que, em um momento seguinte conseguiram, né, ter um bom desenvolvimento no seu caminhar. Né, mas esses estudos, de uma certa forma, são mais recentes. Durante muito tempo, isso ficou no obscurantismo. Né? Claro que isso se cruza também com descobertas científicas, exames de laboratório, etc., exames de DNA e tal, que vão acontecendo, que vão surgindo com o passar do século XX. Mas é um ponto para a gente mencionar também. Não, é um ponto determinante, porque, mais uma vez, a gente está vendo. É muito interessante mesmo, gente, porque a gente está vendo tudo isso se repetir. É outra doença, é outro vírus, são outros tempos, né? A tecnologia existe hoje de uma maneira que nunca antes, né? Tivemos tanta tecnologia a serviço do homem, de todas as formas, tanto no sistema de saúde quanto no sistema de comunicação. Estamos aqui hoje fazendo uma live, eu estou no interior do estado de São Paulo, você está em Salvador, né? E a gente está conversando ao vivo, né? Para centenas de pessoas que estão escutando a gente. Então, realmente as realidades são diferentes, mas os fatos são muito semelhantes, né? E é interessante a gente pensar sobre isso. O número, como esses vírus atingem as nossas sociedades, né? É muito impressionante, porque eles vêm de um lugar que a gente desconhece, nós somos completamente despreparados para isso, porque não temos defesa, né? Para nos protegermos assim dessas doenças. E ainda vem muito mais coisa. Eu estava lendo outro dia um estudo bem catastrófico até, falando que a gente não faz ideia da quantidade de vírus absolutamente agressivos que ainda existem na natureza e que estão a um passo de entrar em contato com o homem. Adormecidos em camadas e camadas de gelo e por aí vai. Em florestas espalhadas pelo mundo. Então é uma questão muito delicada. Mais uma vez, o contato de nós com o nosso meio, com o meio ambiente, como a gente trata o outro, como trata o nosso planeta. Eu tinha visto esse estudo, né, que com o aquecimento global, né, as camadas polares estavam derretendo e poderia colocar vírus que estavam adormecidos por milênios de volta solto aí em nossa realidade. Né? Sem falar em outros problemas que acabam acontecendo por conta da devastação da nossa natureza. Né? São insetos que acabam para as grandes cidades, os predadores acabam criando um ciclo desastroso do ponto de vista da própria cadeia da natureza, né, que acaba ocasionando situações desastrosas para a gente. Né? Muitos desses vírus, como a gente pontuou no início da conversa, né, surgiram justamente por conta dessa realidade em que diversas pessoas se aglomeravam em péssimas condições de higiene,
ou quando mesmo não existia, no modelo que a gente conhece, evidentemente, muitas pessoas juntas, cidades grandes, novas formas e relações de trabalho, é interessante a gente mencionar isso também, apesar que isso já é um assunto bem amplo para a gente trabalhar, mas é um momento de grandes transformações. Desde o início, final do 18, início do 19, final do 19, início do século 20, né, o mundo passou por transformações intensas, cada vez uma velocidade maior. Se a gente for parar para pensar o que é a locomotiva, né, o trem, no 19 e no século 20, no sentido de fazer o transporte de pessoas, transporte de cargas, ligações de diversas cidades, os navios, o próprio navio a vapor e depois o avião. Tudo isso acontecendo de forma muito veloz, de forma muito rápida. E, paralelo a isso, conflitos, tensões sociais, panoramas diversos do ponto de vista da desigualdade, que continua, como você bem colocou, cristalizada, consolidada nessas cidades. Né? E também tensões do ponto de vista de uma satisfação das pessoas com essa realidade local. Né? Porque também temos, assim como hoje, né, nessa semana, está uma semana marcada pelos protestos nos Estados Unidos, né, no início do século XX, tínhamos outros protestos, outras rebeliões, outros casos de panorama de tensão ligados a outras realidades das cidades, seja o transporte, a própria revolta da vacina, ou outras condições que eram caras naquele momento. Então, a história é um misto de tudo isso, e entender tudo isso é, sem dúvida, importante, para pelo menos a gente compreender como é que foi que a gente chegou até aqui. O que foi que aconteceu que a gente chegou até aqui. Não, é impressionante, assim, eu acho que é importante a gente deixar claro, assim, que a história se repete, né? Amanhã a gente vai seguir falando de pandemias aqui e vocês vão ver que vocês que estão assistindo, que claro, as situações, às vezes, sociais, os momentos, né, em que essas pandemias aconteceram no mundo são momentos diferentes, portanto, claro, as situações às vezes são diferentes, mas elas todas têm muitas semelhanças entre elas, né? E o quanto sempre essas pandemias nos pegam absolutamente despreparados, né? Isso eu acho. Exatamente, A Carolina. gente não investe em ciência, a gente está muito preocupado, sabe, em construir foguete, em fazer, sabe, todos os países se armarem até os dentes, em armas para as pessoas. Isso é a minha modesta opinião, gente. Vocês, por favor, sintam-se absolutamente livres para discordar de mim, né? Evidentemente. Mas a gente não investe em ciência, a gente não investe em ciência, a gente não investe em educação. Sabe? Se as pessoas de fato acreditassem que tudo que a humanidade passou pode nos atingir, sim, porque a gente tem a sensação de que a gente vive num mundo mais moderno, mais tecnologia, a gente está imune a certas coisas. E a gente está aqui passando por uma situação, a gente está vendo que não estamos imunes. Nós podemos atravessar situações, catástrofes tão avassaladoras quanto a gripe espanhola, né? De outra maneira, né? Em outra escala, mas sim, sem dúvida. E a Em gente um curto espaço continua de tempo. negando a história, negando, 2020 né? mostrou para a gente isso de forma muito clara. Eu lembro dos primeiros noticiários, ainda no final de 2019, sobre o surgimento do corona na China, né? Sempre uma realidade chinesa, 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 chinesa. Como foi se expandindo depois? Quando chegou na Europa, todo mundo viu que o negócio não era apenas uma questão asiática, né? E quando chega nos outros lugares do mundo, né? Poxa, aí que a situação toma um nível absurdo, né? Em diversos sentidos, a gente, inclusive, já foi divulgado, já foi dito isso por outras pessoas, estudiosos da época, como algumas medidas que deveriam ter sido tomadas, né, em outros momentos, tardaram a ser tomadas e tal, mas fica como aprendizado para a gente pensar, pelo menos, em um momento de mais reflexão e cuidado com a nossa realidade, principalmente com o nosso social. Sim, sem dúvida. A gente tem muita coisa aí para a gente falar, para a gente ver, para a gente analisar. Eu acho que quanto mais hoje eu estou estudando, mais eu estou com vontade de voltar a estudar. Porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho consciência do quão ignorante eu sou. Então, isso me dá muita vontade de ler mais, de aprender mais, de estar em contato com pessoas que são melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, que têm algo para me ensinar. Porque eu acho que a gente está passando por um momento que a gente tem que definitivamente aprender Todos algo com nós. ele, né? Então é isso. Rafael, vamos Sim. ficar por aqui hoje. A gente já está acabando também. Eu comecei um pouco antes a live, a gente tem 5 minutos para se despedir das pessoas. Vamos falar um pouco de amanhã?
Só para a gente já dar uma Embora anunciada? amanhã vamos Tá falar das animado moléstias você? do século, com Todas as certeza, moléstias do século do XIX, século gente. XIX, que são diversas. Cadê o panorama? Meu panorama, deixa eu mostrar aqui para você. É O tifo, é panorama das varíola, é doenças. rubéola, é muita coisa, gente. Algumas E foram esse é um erradicadas. panorama, Cólera, né? esse é um panorama, Carolina, muito Mostra. ligado a uma realidade regional, né, local. E se a gente expandir para outros contextos, aqui, é um cenário ainda mais estarrecedor aqui. Febre amarela, a própria peste, varíola, sarampo, a coqueluche, difteria, gripe, febre tifoide, disenteria, beriberi, lepra, tuberculose, entre outras. A própria cólera no final do século XIX. Então, nossa, então imagina o contexto dessas pessoas naquela realidade, né, de tensão. E o número de mortos, apesar de ser centenas e tal, em alguns contextos chegou a milhares de pessoas que morreram. Em algumas grandes cidades na época, vamos falar em especial do Brasil e em outros lugares, chegou a morrer 10, 5 mil pessoas, 2 mil pessoas. Não tínhamos ainda tantos habitantes nas cidades. Então, um panorama bem É porque interessante para a gente observar isso. o grau de contágio não era tão absurdamente violento quanto no caso foi da gripe espanhola, da peste bubônica ou do próprio Covid-19. Mas são doenças muito contagiosas, sim, né? E que Exato, assolaram a claro. humanidade durante todo o século XIX Marcado. e deixaram marcas terríveis, assim, né? E E essas são paralelo a quando. isso, conquistas Oi, médicas, né? sim. Aliás, é aí que a medicina, eu acho que se descobriu a penicilina, né, o antibiótico, coisas. À medida que surgem desafios, também surgem soluções para que as pessoas possam atravessar esses momentos, né? Mas, pois, Uhum. como a gente está dizendo aqui o tempo todo, sempre às custas de vidas humanas, né? Porque muita gente morreu para Uhum. que a Diversas ciência pessoas. pudesse evoluir. Gente, ó, mais uma vez, super obrigada. Hoje foi a gripe espanhola. Viva a liberdade de imprensa, né? Foi a Viva Espanha com que certeza. disse. É isso aí, né, gente? Olha só. E é isso. Amanhã a gente volta para falar de todas as moléstias do século XIX. Rafael, mais uma vez eu vou te agradecer. Já veio a Isabel aqui. Oi, Opa, Bebel. abraço. Hoje nós temos uma amiguinha. Cadê a Alice? Vem cá. A Alice Opa, hoje vai hoje tá dormir com a Isabel. Oi, que mim, tudo bem, Alice? gente. Coisa Não, boa. meu amor, a gente tá falando tchau. Fala tchau. Tchau, Rafael. Beijo, tchau, Beijo, abraço, Rafael. abraço. Gente, vamos lá. Boa noite, gente. Tchau. Olha, Até obrigada, amanhã. Rafael. Até Eu que amanhã, gente. agradeço. Tchau, Muito tchau, todo mundo. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Estão vendo, né, que o assunto é querido, super inteligente, sabe tudo, e ele tem uma prosa boa, né? Ele é muito articulado. Então, eu também estou animada para amanhã. A Alice também está animada. Primeira vez que a Isabel tem uma amiguinha aqui para fazer um sleepover, né? Vai dormir com a gente e eu vou encerrar, porque eu tenho essas duas baixinhas aqui para cuidar. Gente, muito obrigada. Boa noite, gente. Até amanhã.